gente, pela recepção. Bom, pessoal, agora a gente vai ter 4 grandes gestores públicos falando de cases reais, de cidades inteligentes. Então, venham mais, a gente vai falar nos próximos 60 minutos, a gente vai ter 10 minutos para cada um falar. Então, quem estiver próximo daqui, já corre aqui, porque a gente vai ter grandes cidades, cidades também médias e casos reais. Então, em primeiro lugar, obrigada a vocês todos pelo aceitarem o convite de estar aqui no palco do Colab. É super importante a gente estar num evento como esse, né, de cidades inteligentes. Então, meu nome é Raquel Cardamone, eu sou fundadora da plataforma Bright Cities, uma plataforma de diagnóstico de cidades. Então, a gente consolida dados e transforma isso em um roteiro para transformação digital. Então, nada melhor do que a gente ter agora casos práticos do que é governo digital, do que é digitalizar as cidades, do que é inovar nas cidades, né? E principalmente a gente trazer aqui como as cidades estão avançando nessa transformação no setor público. A gente já vê muita transformação no setor privado, mas também temos aqui no Brasil muitas iniciativas e casos reais de prefeituras que estão inovando com, né, esse objetivo final, que é a gente tornar as cidades mais sustentáveis. E aqui no tema desse ano, cidades mais felizes com isso, consequentemente também. Então vamos lá, melhor do que eu falar aqui são, né, esses gestores maravilhosos que vão apresentar, e o que a gente vai pedir para vocês apresentarem casos práticos, né, de governo digital para compartilhar. Temos aqui cidades de várias regiões, de vários tamanhos, e principalmente casos, né, reais que estão trazendo resultados, mas principalmente estão virando inspiração, né, para outras cidades. Quando a gente fala que a gente está num evento como esse, é muito importante isso, essa colaboração, né, entre cidades. A gente quer que todas as cidades se tornem cidades mais inteligentes. Então, vamos lá. Aí, para começar, vou chamar aqui a Viviane, né, Kawashima, que é do Recife, que é uma cidade que também está ganhando todos os prêmios aí de inovação, e é secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, Viviane, o que você tem aí para contar para nós sobre as inovações de governo digital do Recife? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão nos escutando aqui, nos prestigiando. Eu confesso que eu fiquei bem em dúvida de qual case traria do Recife para cá. Mas eu resolvi falar de um assunto que vem sendo bastante comentado. A gente está com o stand aqui da Prefeitura, da Imprel. E muitas pessoas vêm perguntando como é que a gente tem tocado não só a transformação digital, mas como é que a gente vem conseguindo efetivamente atingir a todos os públicos. A gente está aqui num painel para falar de transformação digital, para falar de tecnologia, mas no fim das contas, tudo que a gente quer é se conectar com pessoas. A gente precisa usar a tecnologia em prol das pessoas. Então é nisso que eu queria focar hoje, minha conversa com vocês. Maravilha. E aí, para falar sobre isso, tem 3 projetos que eles se conectam. E aí eu vou ter o grande desafio de falar disso rapidamente em 10 minutos, ligar o modo 1.x aqui, 1.5x para falar com vocês. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar é sobre a importância do uso de dados de forma inteligente e em prol do cidadão. Então, quando a gente está falando da prestação de serviço público, de transformar serviços analógicos em digitais, muitas vezes a gente acha que está arrasando. Ai, quantos % de serviços vocês digitalizaram na cidade de vocês? Nossa, 90%, 95%, estou arrasando. Gente, mas será que todas as pessoas da nossa cidade efetivamente sabem usar? Esse é o ponto que eu queria trazer. E aí você vê pessoas que precisam apresentar determinada documentação para acessar um serviço de uma secretaria. Quando a pessoa vai procurar uma outra secretaria, um outro órgão, tem que apresentar a mesma documentação de novo. Isso não é ser eficiente, isso não é ser inteligente. Não é ser e, assim, inteligente, a gente falar isso em 2025 parece, nossa, mas não foi resolvido? Não, ainda não foi resolvido, ainda é um caso prático que a gente precisa implementar em diversos outros municípios, né?
Exatamente. Então, a gente sabe que indicadores são, sim, muito importantes, que eles mapeiam e ajudam a gente a monitorar o nosso nível de gestão, melhorar nosso planejamento, mas a gente não pode ficar cego, preso aos números, né? A gente tem que entender qual é a realidade que as pessoas vivem. E muitas vezes, nessa realidade, a gente não está conseguindo atingir as pessoas. Por isso que, apesar de ser da transformação digital, temos uma preocupação muito grande em conseguir efetivamente chegar nas pessoas, conversar com as pessoas e fazer com que os serviços estejam, sim, acessíveis e de fácil acesso. Então, primeiro ponto, usar os dados em função do cidadão, para o cidadão, e não como um mecanismo, sei lá, meramente de controle, ou que isso não vá beneficiar as pessoas que estão na ponta. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. A partir daí, a gente tem também um projeto muito interessante de comunicação, utilizando a ferramenta do WhatsApp, que é o que está instalado aí em 98% dos celulares dos brasileiros. Então, hoje, a Prefeitura utiliza o WhatsApp para se comunicar com a sua população, utilizando linguagem simples, utilizando linguagem informal e fácil de ser compreendida, porque a gente sabe que os órgãos costumam ter termos muito técnicos, são muitas siglas, né? São muitos termos. E isso afasta as pessoas. Então, lá no Recife, a gente conversa com as pessoas usando gíria recifense, falando linguagem informal mesmo. Sempre muito animado, como muito vocês. animados, dá para ver esse calor. A gente não precisa ser como o e-mail, né? O e-mail traz aquela formalidade do prezado fulano, né? Atenciosamente. Todo mundo escreve isso, mas na prática isso é uma mera formalidade. Então, a gente consegue quebrar um pouco esse protocolo e se fazer presente. Eu não estou falando só da linguagem, mas a própria ferramenta, ela é uma ferramenta muito mais acessível. As pessoas que utilizam e-mail são pessoas que já estão imersas no mundo da tecnologia, são pessoas que já trabalham com isso, que usam computador no seu dia a dia, mas quando a gente vai para o povão mesmo, são pessoas que criam e-mail só para fazer um cadastro, que nunca mais acessaram, que usam o e-mail do filho, que esqueceu a senha. Então, a gente entende que essa porta de comunicação foi um grande diferencial para a gente evoluir em diversos projetos. Posso trazer aqui como exemplo o Go Recife, que é uma plataforma que ganhou aí um âmbito nacional agora. Até o governo Lula lançou a plataforma Contrata Mais Brasil, baseada num pedacinho do Go Recife, que é o Go MEI, que é uma área que é voltada para o microempreendedor individual. Então, qual é a grande magia da plataforma? É a plataforma? Não. É a forma que a gente se comunica com as pessoas. Tudo via WhatsApp. Então, o Tudo número via do WhatsApp WhatsApp já é o canal. É um canal que a pessoa faz o cadastro lá no Go, coloca o seu currículo, se ela estiver procurando um trabalho formal, se ela for um microempreendedor, ela cadastra as suas informações e sua área de atuação, e na hora que surge uma oportunidade, seja de uma vaga de emprego formal, ou seja, da própria prefeitura ou um cidadão querendo contratar um MEI para atender algum tipo de serviço, o que é que acontece? As pessoas não vão ficar precisando entrar nas plataformas diariamente para checar. Ah, será que agora tem uma oportunidade? No WhatsApp dela. Não, ela faz o cadastro. Gente, como eu digo, ela esquece que ela se cadastrou. Ela faz aquele cadastro uma vez na vida, nem acha que aquilo vai render nada. O pessoal já está até no rol da desesperança, né? E aí, um belo dia, chega um WhatsApp e é muito instantâneo. Porque na hora que a oportunidade é cadastrada, o sistema tem uma ferramenta de matchmaking e aí todo mundo que atende aquele requisito recebe na mesma hora o WhatsApp. Vai em massa, assim, todos os que atendem recebem. Olha, tem uma oportunidade que é compatível com o seu perfil profissional. Quer se candidatar? Clica aqui nesse botão, pronto, já está concorrendo a vaga. É simples assim. Então, a gente usa a tecnologia e o WhatsApp como uma forma de nos aproximarmos da população. Atrelado a isso, um outro ponto que eu queria destacar também é como a gente vem sendo proativo no fornecimento de serviços e no mapeamento de direitos para a população. O que é que eu quero dizer com isso? Exemplo prático, vamos falar a linguagem fácil aqui de entender. O piloto que a gente rodou, de uma grande ideia que a gente teve, utilizando o WhatsApp como uma ferramenta, foi a emissão de credencial de estacionamento para pessoa idosa.
Como é que esse serviço era na época que era analógico? Ela tinha que solicitar, né? Agora é Solicitar. automático, você já elege. Olha como era. A pessoa precisava fazer um agendamento para ir presencialmente, levando a documentação necessária. Em um outro momento, ela ia lá buscar um papelzinho que é a credencial para usar no painel e poder estacionar nas vagas especiais para idosos. Era assim antes. Primeiro passo que a gente deu foi trazer isso para dentro do Conecta Recife, nosso super app com mais de 800 serviços em prol da população. Achamos que estávamos arrasando, mas quantas pessoas ainda não tinham conhecimento que era fácil ir lá, emitir e entrar no Conecta, né? Então, o que foi que a gente resolveu fazer? As pessoas não precisam mais acessar o Conecta e solicitar a emissão digital. A gente agora tem uma automação, a gente roda lá uma rotina em que a única coisa que a gente precisa checar é o quê? A data de nascimento. Se isso é um direito da pessoa idosa, com a data de nascimento da pessoa que a gente já tem no cadastro, a gente consegue identificar se a pessoa possui ou não esse direito. Então, o que é que a gente faz? Fica rodando essa rotina diariamente e, opa, pessoal que está completando 60 anos, o aniversariante exatamente, do dia já ganha automaticamente. Ganha, né, aquele a parabéns, né? Recebe os parabéns, mas não só o parabéns. Recebe a informação de uma série de direitos que a pessoa adquire ao completar os 60 anos de idade e, junto com isso, uma pergunta. Olha só, você sabia que dá para você emitir a credencial aqui pelo WhatsApp? E aí, deseja emitir sua credencial, a pessoa aperta um botão no WhatsApp. Sim. Chega o PDF para ela com todas as informações, sem ela precisar ter ido atrás da prefeitura, sem ela precisar ter enviado nenhuma documentação extra comprovando a idade dela. E o pessoal fica assim, sério que a prefeitura faz isso? É mágica? Como assim? Não parece nem que é o serviço público, né? O que as pessoas dizem. Não, eu acho que é excelente, né, Viviane? Porque a gente está mostrando que a prefeitura, ela... Toda a prefeitura tem que esse objetivo, né, desenvolvimento econômico, mas vocês estão sendo super proativos. A prefeitura que está, primeiro, com o Conecta Recife e com o Go Recife, né? Fazendo a conexão entre vagas e pessoas que estão desempregadas. Então, você já junta isso e acessa ele muito mais rápido, porque a gente já entendeu que o WhatsApp é muito mais efetivo. Ninguém fica fora do WhatsApp. Do e-mail, hoje em dia, já fica. E agora, também, ser proativo num serviço que já está dado para o cidadão, né? Mas o cidadão não precisa pedir mais. E isso faz com que tenha uma proximidade e a gente comece a ter mais credibilidade da relação entre o cidadão e a prefeitura. Então, sim, isso também, né? A gente precisa ter essa mudança de que a gestão pública tem que ser cada vez dessa forma. Quanto mais proativa, mais credibilidade e mais aproximação com o cidadão e mais valorização. E do lado de vocês, isso facilita bastante. Eu não preciso ter alguém, né? A inteligência da tecnologia está fazendo esse trabalho. Então, assim, sensacional. Provavelmente reduziu o custo também de todo o processo e reduziu muito tempo, né, de fazer o deslocamento de um cidadão ir até lá e tudo isso ser feito via WhatsApp. O próprio atendimento também, né? Aumenta a eficiência da gestão pública. A gente está falando de pessoas que precisavam fazer um agendamento para ser atendido presencialmente. A gente ainda vai ter a demanda presencial, sim, mas sempre bem menor. importante manter, e tudo, né? Exatamente. A gente costuma dizer que trabalhamos no modelo digital, que é o físico com o digital e uma pegada do social também, que é esse cuidado que a gente tem. Toda porta que a gente abre para o digital, a gente não fecha a porta do físico. Tanto que nós temos espaços Conecta. O que são espaços Conecta? Pontos de atendimento físico espalhados pela cidade, onde as pessoas que não sabem utilizar o aplicativo, não sabem recorrer, podem ir para ser atendidas presencialmente. E a própria ferramenta do digital, ela também está sendo modificada e sendo utilizada, sendo incorporada a tecnologia para facilitar o uso. Vou dar um exemplo, que também é um exemplo clássico que eu gosto de trazer. Um dos serviços que a gente tem lá é o de capinação em vias públicas. Mas lá no Recife, ninguém usa essa palavra capinação. Então, a gente criou um buscador... Nem eu. O buscador... Nem eu também não uso. O buscador lá do Conecta Recife, ele consegue entender sinônimos. E tal qual o WhatsApp, que tem o time da galera que manda áudio, o buscador também tem um microfone para o comando de voz, né? Para poder atender essa galera.
E aí, esses sinônimos são bem interessantes, porque o Conecta consegue entender qual é o serviço que a pessoa está falando, mesmo que seja uma linguagem super popular, super coloquial. Então, se a pessoa... Lá no Recife, a gente fala assim, limpar mato. Ah, legal. Então, lá é limpar mato, é assim que a gente chama. Se você for lá no Conecta e colocar no buscador limpar mato, você vai ver que o primeiro serviço que aparece lá é o de capinação em vias públicas. Ótimo. Então, já resolveu, já linguagem... facilitou. Isso também é papel da gestão pública, né? E acho que é super importante. A Viane falou que trouxe, né, uma economia grande também da questão dos serviços, de como a gente presta serviço. Excelente. Então, para quem não conhece, Conecta Recife, baixa o aplicativo, por mais que você não é do Recife, mas é importante conhecer, é o aplicativo da cidade, onde tem todos os serviços ali e está virando referência aí. E para quem também é da gestão pública, a Imprel é a empresa de tecnologia do Recife, está com um stand aqui e também está compartilhando bastante dessas boas práticas, né? Obrigada, Viviane, excelente. Eu falei que para quem estivesse próximo, a gente ia ter casos, muitos casos reais. E agora, não são só cidades grandes, né, que tem essa possibilidade de toda essa inovação. A gente também traz aqui exemplos de cidades médias. E para isso eu convido, Karina, para você compartilhar um pouco da experiência que você tem de pouco tempo, né? Ah, a Karina está com a apresentação. Vocês colocam a apresentação da Karina, por favor? Karina tem pouco tempo de gestão pública, tá? Então, eu vou trazer aqui secretária de Jaguariúna, no interior de São Paulo. E é bem importante trazer a apresentação dela. Ela traria diversos casos, tá? A gente falou, Karina, você só pode escolher um dessa vez. Senão, a gente também teria, graças a Deus, muitos exemplos. Mas é bacana porque a gente também mostra que cidade inteligente é para qualquer tamanho de cidade. É claro que vai ser aplicado de uma maneira diferente em termos do que a necessidade de cada cidade tem, com as suas características. Mas todo mundo pode fazer melhor na gestão pública do que tem feito. Então, Karina, por favor, compartilhe conosco. Obrigada, Raquel. Uma boa tarde a todos. Raquel foi bondosa. Minha cidade não é de médio porte. Minha cidade é bem pequenininha, mas eu, gente, adoro Recife. Então, eu aprendi com o Bernardo. Bernardo fala assim, é o presidente da Imprel. Ele diz assim, Recife é a cidade mais amostrada do Brasil. Mentira, é Jaguariúna, porque tem 58 mil habitantes e a gente faz bastante de coisa. O que é uma cidade inteligente? É a cidade que usa a tecnologia em favor do cidadão. Achei perfeito o que a Viviane falou. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Quem usa? Se ninguém usa, ela não é inteligente, né? Eu vou falar em pé. Eu sou Karina. Nesse momento estou como secretária de Gestão, Inovação e Tecnologia de Jaguariúna. É um município de 58 mil habitantes do estado de São Paulo, na região de Campinas. E nós fizemos muitas mudanças nos últimos 5 anos e eu vim trazer para vocês um pouquinho do que a gente fez na educação. A cidade inteligente para mim veio como um presente. Depois de 30 anos, quando eu completei 25, começou a se falar de Smart Cities e ela trouxe grandes soluções para mim. Porque eu falava, é exatamente o que vocês falaram, porque tem que levar o documento, porque tem que ir em 10 lugares diferentes, que é a burocracia. E cada vez que aparece um problema, eu tento usar a inovação para fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, porque Jaguariúna é a cidade premiada com a escola conectada pelo ranking da Connect Smart Cities. E nós concorremos invariavelmente com cidades de 50 a 100 mil habitantes, que é a nossa faixa. Com este projeto, nós ganhamos o prêmio nacional, ganhamos inclusive de Curitiba e de São Paulo. Vocês são amostrados mesmo, Nós viu? somos demais e a gente está aprendendo com Recife. Gente, Recife, para ser secretária lá, tem cada jovem e cada moça bonita que vocês não acreditam. Tem a Joana também, essas meninas são arretadas e eu estou aprendendo tudo lá. Então, vamos lá. Então, esses são os serviços que nós temos elencados lá, que é o aluno monitorado, boletim digital, matrícula online, indicadores de analfabetismo e escolaridade, indicadores de acesso aos serviços públicos do aluno e o diário de classe digital. Então, ela é uma iniciativa que ela utiliza a tecnologia para melhorar a gestão educacional e a relação entre alunos, professores e responsáveis. Então, tudo nosso está no nosso aplicativo, está no nosso portal e também temos o atendimento presencial.
que cada dia, graças a Deus, ele é menor, tá? Então, o acompanhamento da vida escolar. Os pais trabalham fora, tem muito chão de fábrica, tem um parque industrial muito grande lá. Para a mãe se deslocar, uma mãe que trabalha de turno, é muito difícil ela ir à escola. O pai também, né? Então, a gente tem acesso a todos os dados pedagógicos do aluno. E aí vocês vão ver ali, ó, informar o RA e o cartão cidadão. Jaguariúna tem uma identidade única. Em qualquer serviço da nossa cidade que você chega, ninguém te pede seu CPF, ninguém te pede seu RG. A pessoa fala assim, qual é o número do seu cartão cidadão? Por quê? Porque quando eu faço isso, o meu funcionário lá digita e aparece a foto, onde ele mora, o que ele faz, quais os documentos dele, o que ele usa de serviço público nosso. Está tudo lá na tela para se entender quem é aquele cidadão. Então, eu consigo diminuir a evasão escolar, Jaguariúna tem 0 evasão escolar, quase 8 de IDEB. Eu tenho rapidez na identificação das dificuldades. Então, esse aqui fica tudo no nosso aplicativo, que é o Cidadão Mais. O nosso processo de matrícula, ele consegue ser 100% remoto e digital. Mas, Karina, não precisa levar lá o comprovante de residência? Não, eu sei tudo do meu cidadão. Eu tenho toda a informação familiar dele. Então, é óbvio que a mãe recebe lá o aviso de que está no período de rematrícula. Se o filho dela, se ela não se mudou, ele vai continuar naquela escola ou não vai para um colégio particular, ela dá o aceite e está feita aqui a rematrícula. Então, tem ali os dados do aluno, ano 2024, número do cartão cidadão dele, nome, data de nascimento, RG, CPF e os dados do responsável, né? Então, eles podem realizar a matrícula direto por lá. O sistema é todo intuitivo e de fácil acesso. Ele elimina a burocracia nas escolas, diminui o número de funcionários fazendo isso e nós temos celeridade e tudo 100% digital. E temos uma grande coisa, porque nós temos interligação direta, integração com a Secretaria de Educação do Estado. Então, quando eu tenho isso, eu não tenho retrabalho, porque a grande reclamação é que o funcionário lança uma coisa no sistema da prefeitura, o funcionário depois tem que lançar de novo no sistema do Estado, no sistema do governo federal. Nós somos GovBR, então nós interligamos todo mundo junto e fazemos um serviço só. Diário de classe online. Quem é pai e mãe sabe que vai no colégio e aí ele vai lá e fala assim, ô fulano, como é que tá? E o professor de matemática que eu preciso lá falar dessa nota? Um momento, como é que é o nome do seu filho, João? Bom, o João porque está tudo no diário de classe, o professor daquela matéria não precisa olhar no diário dele, ele está disponível para todo mundo. Então, ela é uma plataforma digital para professores, lá tem o registro de atividades, plano de aula e avaliação, informação acessível em tempo real, ou seja, maior organização pedagógica, facilita a conversa entre os pais e professores, entre os gestores, e você consegue acompanhar o desenvolvimento dos alunos com precisão. Então, a identidade biométrica do aluno, que é uma outra coisa que o nosso aplicativo permite, né? O responsável consegue validar a sua identidade com a biometria facial, é comparado com a foto já capturada e aí auditada no cadastro. E isso acontece com o aluno também. Então, ele faz a selfie ali, as instruções, e eu valido que é ele. Então, isso eu uso para ele verificar as coisas do filho dele, para ele fazer a rematrícula e para a segurança de saber que aquele aluno está dentro da lista daquela família, daquele núcleo familiar. Carteirinha de estudante. É um parto, né? Porque todo mundo, principalmente quando fica jovem, porque tem desconto, porque paga meia, e faz carteirinha, e manda não sei para onde, manda foto. Em Jaguariúna a gente não tem isso. Então, a gente substituiu a carteirinha física. Ela é válida para acesso a serviço público em instituição parceira. Ela não tem custo com impressão e ela dá maior segurança contra perda e falsificação. Porque para você abrir, você faz a identificação facial. E aí usa no cinema, é atualizada todos os anos pela Escola Conectada.
É tudo dentro do aplicativo. Não tem vários aplicativos, nós temos um só. E dentro dele temos todas essas opções. A Secretaria Digital. Então, isso tudo com o diário de classe, com a matrícula online. O funcionário entra lá da prefeitura, faz o login e a senha dele. Acesso aos documentos escolares de forma remota, registro eletrônico de histórico escolar e atestado, redução de papelada, Jaguariúna já tem 100% sem papel, facilita a emissão dos documentos, torna o atendimento mais ágil, eficiente e a interligação com a Secretaria de Educação do Estado. O que eu quero fazer, que eu sou amostrada, como a gente já falou bem aqui, eu estou perturbando a Secretaria de Estado de Educação, eu quero emitir o histórico escolar e o certificado de conclusão digital. Ai, que chique. Eu quero que saia ali bonitinho no WhatsApp. Não precisa mais ligar para lá, para ficar esperando 30 dias para... por exemplo, quando você pede a sua transferência do seu filho, qualquer escola fala assim, em 30 dias segue a documentação, e você sai de lá com um papelzinho assim. Jaguariúna não tem isso. Se eu vou mudar de uma escola para outra, é tudo digital, você faz sua matrícula online, já está ali isso. Mas o histórico e o diploma, o certificado de conclusão do médio ou do fundamental, ele ainda tem aquele papel. E eu não posso mais ver papel, gente. Então, a minha próxima vítima é o histórico escolar digital, todo bonitinho, como a gente é interligado com o GovBR, eu estou lá pelejando com a Secretaria de Educação do Estado. Vou conseguir. O diário de classe, eu vou mostrar para vocês melhor aqui como é que ele é. Então, essas são as interfaces. Ai, perdão. Então, ali tem o aluno, o número dele, se ele está presente, isso aí é para registrar falta, a tela de baixo, e a tela de cima tem todas as informações. Então, registra as atividades, plano de aula, avaliação, informação acessível. Então, essas são as nossas telinhas do diário de classe. Aqui é a tela da matrícula, né? Então, você vê que é bem facinho de fazer. Sai o comprovantezinho em PDF, ou se ele preferir, fica ali no aplicativo. Então, eles fazem de casa, fazem o acesso na telinha, e aí preenche tudo bonitinho, ó. Inclusive, aquilo lá. Autorizo ficar na escola tanto tempo. Autorizo ir com não sei quem para fora. Tá tudo aqui, todas as informações, inclusive a tabela de saúde, se tomou vacina, se tudo. Preenche tudo no aplicativo e manda para a escola. Aqui são os formulários que ele abre de rematrícula, então saída do aluno no meio do transporte, autorização. Então vem tudo bonitinho e está tudo no aplicativo. Aqui, o pai entra, ele tem as notas e faltas do filho dele, permite que eles acompanhem e notifiquem em tempo real quando ele falta na aula. Quem trabalha de turno sai de casa invariavelmente 4 da manhã. E ele deixou bonitinho, bonitinho, dormindo lá em casa, para ele ir para a escola. 7h05, a mãe recebe lá, fulano não compareceu à aula. Aí ela vai atrás, ou vai dar a informação para a gente de que está doente, porém, é em tempo real. Então, é um controle do pai e da mãe, se ele foi em todas as aulas, e as notas saem bonitinho assim, do jeito que vocês estão vendo, o nosso munícipe abre no aplicativo. Olha lá, notificação de falta, lá, Paulo Miguel Gonçalves Lopes, da escola tal, faltou na data de hoje. Mas, rapaz, vocês entregam mesmo para os pais, né? Não dá nem para cabular a aula em Nada, Jaguariúna. lá não tem isso não. Lá não tem isso não. É rápido, né? Não é nem final de dia, já entrou na aula. Olha, e eu ainda tenho um projeto aqui, ó, na manga, da gente colocar um negocinho na mochila pro pai acompanhar onde ele vai. Isso eu tô conversando com o meu desenvolvedor da parte do georreferenciamento, que é a Mitra, e eu tô na cola pra gente fazer isso. Já descobri as tags, é baratinho. Então, se você fugiu da escola, ainda vou contar pro seu pai onde você tá.
Ali, ó, gente, a interface do nosso aplicativo. E aí você vê que é bem intuitivo, bem facinho de encontrar. Esse é o da cidade, né, Esse Karina? é o da cidade, ali está a escola conectada. Do aplicativo da escola, agora aqui Mas é o da não, cidade. é que é um aplicativo só, Raquel, é isso que eu quis. Volta aqui nele, que eu acho que é Volta legal pra ver, porque daí Dá mostra... pra voltar, gente? Dá Tirar. pra voltar a apresentação? Porque daí a gente Volta mostra mais todos um, os serviços que ó, tem ali. Aqui, é Fica que não legal. estão todos, tá? É que eu fiz o print da tela, ó. A escola conectada tá junto. Maus tratos dos animais tá junto. Então, tudo tá junto. As matrículas, ó, a gente faz esse mesmo suporte de matrícula. O meu desenvolvedor me detesta. Já falei que ele... Porque eu falei, olha, a gente já tem interface da matrícula, né? Da escola. Tem. Bom, agora eu vou matricular os meninos do esporte. Como assim? Mesma coisa. Você só vai pôr esporte, vai fazer a mesma coisa. Não, o custo não tem. É a mesma coisa. E eu também fiz para a Escola das Artes, que é onde a gente tem todas as atividades, balé, dança, essas coisas todas. Lá a gente ainda não contou, que fulaninho faltou na aula, mas em breve eu vou dar conta disso. Não foi no judô, mas nós temos o monitoramento para saber se está faltando e eu dar vaga para o outro que quer ir. Então esse é Jaguariúna, isso é um pouquinho que a gente faz na educação. E muito obrigado, quem quiser conhecer, venha conhecer Jaguariúna. Nós não temos o maior rodeio do Brasil, mas temos o melhor, o maior é o de Barretos. Estão todos convidados a conhecer nosso trabalho em Jaguariúna. Obrigada, Raquel. Nossa, obrigada, Colab. Muito obrigado, Karina. E tão interessante, né, quando a gente fala que monitorar, gente, não é para só vigiar, mas faz parte a vigia, que isso ajuda muito na performance, né? Ô, Saber Raquel, que alguém está controlando, isso é eles muito tiraram. importante. Não deu tempo de eu mostrar aqui do ladinho. Tava lá, o pessoal vai no aplicativo, só Já digita baixa. o cartão e já abre. E tem o reconhecimento facial também para poder ter acesso a tudo. Excelente. Jaguariúna, 58 mil habitantes, né? A gente fala que, né, grande parte do país, 80% das cidades, dos municípios no Brasil tem até 50 mil habitantes. Ou seja, a gente está com grande representatividade aqui, né, dos municípios. Então, vamos agora para um próximo, né? Um próximo município aí de 800 mil habitantes, Osasco. Vou chamar aqui, então, a Thalita, que é secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, que vai também contar um pouco dos casos. E para fechar, pessoal, a gente vai ter Florianópolis, o Juliano, fechando com várias iniciativas aqui. Então, olha o tanto que a gente já teve aqui de casos, super interessante, para que a gente possa aí fazer e aplicar nas cidades. Então, vamos lá, Thalita, pode ir lá. São 10 minutos, então até 33. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Raquel, é uma honra estar aqui com a Viviane, com o Juliano, com a Karina, que conheço de longa data, para dividir um pouco, né, da nossa experiência em Osasco. E eu estou como secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho de Administração da Agência de Inovação da Prefeitura. A Prefeitura, eu sempre conto um pouco, né, para a gente contextualizar, porque a gente entende que as soluções elas são aderentes a cada município, né, às necessidades de cada município. O município de Osasco, carinhosamente chamado de Oz, né, a gente brinca, Mundo Mágico de Oz, que ele é peculiar, ele é um município muito surpreendente, né, já contei para o Breno, já contei para várias pessoas aqui. É um município... Eu não sabia desse Oz. Olha que eu sou do estado de São Mundo Paulo. Mágico de Oz. Sensacional. Tudo é Oz. Osasco, São Paulo. A gente denomina todos os programas Oz no final. Inova Oz, Internet Oz, dessa forma. O município de Osasco, ele é surpreendente, né, na minha ótica, porque ele virou a capital brasileira do cachorro-quente. A capital ela é um município novo, né? É um município de 63 anos. Inclusive, no aniversário da cidade, a gente bateu o recorde nacional com um cachorro-quente de 63 metros. Ao invés da gente comemorar com um bolo, a gente comemora com um cachorro-quente, tá? Para fomentar a tradição osasquense cultural. Mas isso faz muito parte também, que legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito surpreendente, porque a gente tem isso no nosso currículo, mas a gente também tem no nosso currículo que ela está virando também uma capital da inovação, que está ao lado, contígua
a cidade de São Paulo tem uma localização muito estratégica, né? As principais rodovias passam por lá. E a gente tem no nosso DNA algumas características que têm atraído grandes unicórnios, né? Então, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem o iFood, a gente tem a Shopee, a gente tem grandes empresas, todas sedes, né? O Bradesco, Heineken, uma série de outras empresas que, à medida que elas foram sendo atraídas, né? Teve uma onda de atração dessas empresas para o município, a gente teve que começar a fazer uma aproximação com todas elas e entender o que elas precisavam. O município de Osasco, ele é muito pequeno, ele tem 64 quilômetros quadrados, então ele não tem uma área para a gente ofertar, venham, né? Que nem tem um vizinho nosso como Sorocaba, que tem uma extensão muito grande e ele oferta, né, para que aumente a arrecadação, oferta para incentivos fiscais, né, e de território. Mas aí o que aconteceu? A gente foi criando e fomentando, né, fortalecendo o ecossistema de inovação, o ambiente de negócios, e isso, consequentemente, a gente teve que garantir uma estrutura, né, uma infraestrutura de tecnologia no município, de fibra ótica, exatamente para se tornar atrativa, né? A atração tinha que ser com qualidade a cada quarteirão, as empresas tinham que se sentir seguras com a mobilidade, com investimento de mobilidade urbana. E aí a gente começou a cada vez mais crescer. A arrecadação começou do início de 2016 até 2024, a arrecadação triplicou, exatamente por conta dessas empresas de mercado online. E as empresas de mercado online, e daí o que aconteceu? Eu estou contando essa história para falar que a pandemia foi um divisor de águas na nossa vida. Ela foi um divisor de águas porque, enquanto os municípios começaram a sofrer com a queda de arrecadação, por conta de ter no nosso DNA as empresas de mercado online, estavam lá em cima, a né, gente começou online. a triplicar e ter investimento, ter recurso orçamentário para fazer todos os investimentos necessários para dar conta, né, que os munícipes tivessem toda a assistência necessária da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a verificar. Claro que foi importante, teve efetividade esses investimentos da saúde, mas, mesmo assim, a gente teve investimentos para todas as áreas. E a gente começou a se questionar, será que, de fato, todos os nossos investimentos, esse aumento de arrecadação, a gente está transformando mesmo em justiça social, em serviços efetivos para a população? A gente já tinha avançado bastante, mas, na pandemia, tudo ficou muito claro para a gente. E foi quando a gente começou também a fazer o plano de tecnologia, né, para a construção de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. E aí a gente começou a olhar para cada público, para as especificidades regionais. Aí a gente falou, bom, tem diversos servidores públicos municipais agora que vão precisar trabalhar em casa. Foi um baque. Interessante, né? Porque, se a gente lembrar, a gente não fazia essas reuniões com a gestão pública online. E aí foi toda a pandemia. Exato. Então, vocês estavam bem na hora. E agora? Mas agora? A gente tinha uma porcentagem de processos, de fluxos internos automatizados muito baixo. Aí a gente começou a acelerar esse processo de transformação digital dos documentos oficiais, da elaboração, gestão, armazenamento e tramitação de documentos oficiais, para tentar dar conta desse processo, porque muitos funcionários públicos tinham que ficar trabalhando remoto. A gente começou a olhar para os professores e para os alunos. Como que vai ser um baque no desenvolvimento escolar? A gente sempre achava que na semana seguinte a gente ia voltar, não voltava, e ficou 1 ano e meio assim, nesse baque. Aí a gente falou, não, a gente vai ter que fazer um investimento pesado, né, de qualidade, para garantir da noite
com computador virtual e com conectividade para toda a rede municipal de ensino, de 3ª a 5ª série. Mas isso não era suficiente, porque a gente tinha um público e um universo que era, né, a gente acha que não, mas que era desconectado. Uma coisa é você falar de WhatsApp, né? Uma outra coisa é você pensar em professores, né? E alunos que vão ficar 4 horas ali, né, Exato. usando, né? Mas assim, eu trago a pandemia porque ela foi o start para a corrida. E aí a gente começou, nossa, a gente tem grandes empresas que são o grosso da nossa arrecadação, né, que nos trazem ISS, mas o micro e o pequeno empreendedor, a média empresa, a gente foi se conectar com o Senai e Sebrae, que tinham processos de digitalização para os micro e pequenos empreendedores. E isso foi fomentando essa busca, né, por olhar as especificidades regionais do município, embora ele seja pequeno, né, mas Todos olhar os para cada públicos, né? público. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, até quando... Eu acho que já estamos a gente começou a olhar e falar, não, os serviços digitais, tem muitos serviços digitais aqui, mas eles são complicadíssimos, não usam linguagem simples. Então, a gente começou a revisitar a carta de serviços inteira, setorialmente, para que a gente conseguisse introduzir linguagem simples, para que a gente pudesse reduzir e simplificar os processos. Hoje, a gente abre uma empresa em 1 hora. Né? A gente tem aí, até ganhou alguns prêmios por conta dessa agilidade, burocratização setorialmente. E só para fechar, na verdade, eu queria falar de cada setor e de cada público, mas não vai ser possível, né? Eu poderia ficar aqui Mas daí uns 50 fica o minutos convite e fica o pra convite de gente- conhecerem Osasco Exato. também, né? E a gente tem uma galera muito empolgada assim, com a administração pública, querer resolver, né, os desafios. A gente começou a falar do engajamento dos setores da educação, da saúde, da mobilidade, da segurança pública, em aderir a esse movimento de transformação digital. Legal. Porque os servidores públicos, a gente sentia que tinha muita gente engajada, mas muita gente não engajada. E aí, a gente falou, bom, assim a gente não vai conseguir. A gente tem uma meta de digitalizar a prefeitura 100% até o começo de 2026. A gente não vai conseguir nunca nesse ritmo. Aí, a gente aprovou uma lei, que eu até já contei para outras pessoas de Recife, de Jaguariúna. A gente aprovou uma lei criando os embaixadores da transformação digital, que são peças e braços em todas as secretarias do município, para que eles sejam esses engajadores, multiplicadores. Só que a gente viu que não era suficiente. A gente criou o digitômetro, que ele digitômetro, que nem impostômetro, digitômetro. E a gente monitora o desempenho de cada secretaria, de cada setor, nesse movimento, nessa onda da transformação digital. Aí a gente falou, não, mas isso também não é suficiente. Vamos criar o selo da transformação digital. E que agora a gente vai começar a implantar o selo e o Fórum da Transformação Digital, para a gente começar a discutir com os especialistas internos e com as pessoas, os servidores públicos, esse movimento, porque eles achavam, gente, vocês estão indo no modo acelerado e nem estão escutando a gente. Então, vamos fazer um videocast, vamos discutir, né? Então, a gente criou esses instrumentais de governança. Ô, Thalita, eu queria pontuar que lá no Recife a gente fez algo parecido. A gente criou a rede de transformação digital, mas o nosso caminho foi um pouco diferente do de vocês. O ponto-chave para compor essa rede, para engajar essas pessoas, primeiro era a escolha das pessoas certas. E as pessoas certas eram aquelas que têm o alto IBO, que é o índice de brilho no olho. Então, esse era um diferencial para compor a rede. E o segundo ponto é que eu acho que o que a gente conseguiu engajar lá foi muito pela cultura mesmo.
a gente criou umas camisetas que virou o símbolo da transformação digital. Eu não sei o que é que aconteceu, era uma camiseta tão simples, a arte em si era tão sem graça, mas aquilo virou um símbolo dentro da prefeitura das pessoas que faziam acontecer ali dentro. Então, todo mundo queria vestir aquela camisa. E a gente começou a fazer umas brincadeiras, até no Instagram pessoal da gente, de assim, vem buscar a tua camisa aqui na transformação digital. Aí a gente fazia aqueles negócios de transição, da pessoa vestindo a camisa e tal. Todo mundo, eu quero ir buscar minha camisa também. Mas se quiser, vai ter que trabalhar no fomento. E aí acabou que foi pra gente o atrativo de fazer parte da rede, de ser multiplicador, de fazer parte da rede, foi um fator cultural. Então, cada lugar tem uma especificidade, né? Fantástico. E bem interessante, né? Porque a gente precisa de ajuda, né? E todo mundo, o papel de todas as secretarias, e a gente tem esses embaixadores, e lá é a rede, né? E interessante também, Thalita, que você trouxe um lado que a gente, né, vai conversando qual que é a experiência de cada um dos municípios. Você falou da infraestrutura, que é importante para todas essas soluções que a gente está aqui, né, que a gente está vendo aqui. Precisa ter uma infraestrutura, você falou um pouco disso. E também você falou do impacto da pandemia, que fez a gente acelerar muito, digitalizar, por conta da necessidade que a gente passou. Então, vocês souberam aproveitar isso muito bem e aproveitaram, por mais que é um município, uma densidade grande, pequeno, vocês aproveitaram, né, naquele momento em saber o que a gente consegue fomentar aqui em termos de empreendedorismo, né? E aqui, no caso, buscar essas empresas de comércio online foi bem aceitado. Então, muito obrigada por compartilhar, Thalita. É muito legal a gente ver essas diferentes formas, né, da gente ter a aplicação da questão do conceito de cidades inteligentes. E agora, para fechar tudo isso, vou chamar o secretário municipal de Turismo e Inovação de Florianópolis, Juliano Pires. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Colab, junto com a Bright Cities. Eu estou me sentindo para quem é mais antigo, naquele programa do Joe e as Meninas, né? Estou me sentindo abarcado aqui por todas as meninas. Ainda bem que deu tempo, a gente deixou tempo para você, né? Deu, mas vai dar. No final vai dar tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da história de Floripa. Eu vou por um caminho um pouquinho diferente das demais, porque cada uma trouxe o potencial, né, de entrega de cada cidade, e eu vou tentar, num evento como esse, a gente tenta passar pelo menos uma mensagem para o público, uma mensagem que seja, isso aqui de repente eu posso usar na minha cidade, e eu vou mais nesse sentido. Florianópolis foi reconhecida há pouco tempo como a capital nacional das startups por um decreto federal. Então, nós temos hoje na cidade algo em torno de 6.100 empresas, no universo de 545 mil habitantes. Então, nós temos realmente uma densidade de startup muito grande na cidade. Mas quando a gente olha para dentro do poder público, a Prefeitura de Florianópolis tem muita dificuldade em fazer as contratações de digital, as contratações de soluções tecnológicas. E isso muito em função da falta de conhecimento do próprio corpo diretivo, de executivo das prefeituras. E eu entendo que as prefeituras, na grande maioria de vocês, têm a mesma dificuldade. Florianópolis, diferente, por exemplo, de Porto Alegre, de Recife, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós não temos uma PRODE, né? Nós não temos uma empresa de desenvolvimento regional que desenvolve as ferramentas para a prefeitura. Nós somos obrigados a ir ao mercado e contratar essas soluções. Qual é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo? Existe agora um marco legal das startups, que é uma nova lei federal, que possibilita que as prefeituras possam fazer aquisições de tecnologia de uma maneira mais eficiente e assertiva, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar como mensagem, em cada prefeitura, acredito eu que deve ter muita gente de prefeitura aqui, comecem a navegar no marco legal das startups e comecem a acessar o que a gente chama de compras públicas de soluções inovadoras, que é o que é conhecido como CPSI, né? Lá em Florianópolis, a Ana Paula está me acompanhando aqui, a Ana Paula é minha subsecretária de inovação. Ana Paula, levanta a mão. Ela é responsável lá por todo esse trâmite na prefeitura. E nós, juntamente com a contratação com essa CPSI, nós incorporamos o Living Lab. Então,
eu vou tentar ilustrar de maneira muito didática para vocês aqui como é que a gente está conduzindo esse processo. Nós fomos ao prefeito. O prefeito elencou alguns desafios da cidade, dores do município. Nós fizemos um chamamento público dessas dores, convocando as empresas a participarem, ofertarem e a testarem no tecido urbano da cidade essas tecnologias, o que nós chamamos de Living Lab, né? É uma testagem em tecido urbano das tecnologias, e colamos no Living Lab o que nós chamamos de CPSI. Então nós conseguimos tracionar dois conceitos diferentes, o Living Lab e o CPSI, de uma maneira um pouco diferente. O CPSI permite, pela legislação, que você possa contratar soluções até R$ 1.800.000 por desafio. Então eu posso fazer contratações sem qualquer tipo de edital. Eu posso colocar R$ 200.000 numa empresa, 300 mil noutra, 50 mil noutra, daquele desafio, e trago todas as empresas para fazerem a testagem no tecido urbano. Existe uma curadoria liderada pela Universidade Federal de Santa Catarina, ou por obrigação precisa ter uma empresa está me fugindo a palavra, do ensino federal, e nós chamamos a Universidade Federal para compor. A universidade faz a curadoria dessas soluções. A solução que se destacar e que atender a necessidade da prefeitura, ela pode ser comprada de maneira direta, sem o processo de licitação. Tá? Na Prefeitura de Florianópolis, o que nós estamos querendo fazer, Raquel? Nós estamos querendo tornar isso uma dinâmica constante. Né? Porque daí isso vai independer da Secretaria Municipal de Tecnologia. Legal. Cada secretaria vai poder contratar a sua tecnologia e colocar os seus desafios para o mercado consumidor. É só vocês olharem aqui a quantidade de soluções que nós temos. A Prefeitura não tem condições, pelo menos a de Florianópolis não, de fazer especificações técnicas apropriadas e eficientes para a contratação de mecanismos digitais, de soluções inteligentes. Então nós estamos nos valendo e tentando criar esse aculturamento na Prefeitura da utilização de Living Lab colado com o CPSI. Eu sei que isso é uma sopa de letrinhas, eu tentei ser, dentro do meu tempo aqui, o mais didático possível, mas a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é Living Lab colado com o CPSI. Contratar de forma mais eficiente as soluções, gastando o menor valor possível financeiro para cada prefeitura. A Prefeitura de Florianópolis já contratou muito, e contratou muito de forma errada. Porque não tem condições, as prefeituras não têm condições hoje de acompanhar a evolução tecnológica do mercado. Nós não temos essa condição. A gente precisa assumir isso de forma tranquila e procurar caminhos alternativos para fazer processos de contratação mais eficientes e gastando o menor volume possível financeiro. Então eu queria deixar essa mensagem para que todos possam compartilhar disso e quem sabe fazer dessa lei realmente um marco interessante para que todo o país consiga fomentar cada vez mais tecnologias melhores e mais eficientes. Não, fantástico, Juliana, porque daí você trouxe algo que é a forma de contratação, né? Porque é interessante, tem várias soluções, a prefeitura querer, mas como contratar? Então, muito bom, porque a gente tem essa nova lei e precisa ser implementado, como você falou. A gente tem que usar para poder fomentar a absorção de tecnologia pelas prefeituras. Gente, excelente. Estamos chegando aí no final da nossa apresentação, nosso painel. Queria também convidar vocês que estão aqui para baixar, né, o aplicativo do Colab. Estamos aqui a convite do Colab, que também tem, né, digitalização de serviços públicos, muito interessante. Estamos aqui, uma super, que não é mais startup, agora já virou grande empresa aí, mas que foi super inovadora, tem sido sempre, na questão de ajudar, né, a gestão pública nessa digitalização também e na utilização de dados para que a gente possa tomar decisões melhores. E aí, para fechar, então, vou pedir uma frase, né, algo que vocês queiram para fechamento aqui do nosso painel, para cada um de vocês. Para que a gente fique como uma inspiração hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos vários exemplos. E acho que é interessante a gente fechar sempre com uma palavra aí de inspiração, uma frase de inspiração.
Bom, eu não tenho uma frase, mas eu tenho um convite para fazer. Maravilhoso. Baseado aí nesse fechamento perfeito do colega Juliano, falando um pouquinho dessa contratação usando o marco legal das startups, eu queria trazer que a gente está aqui com o stand da Imprel e a gente está participando aqui do evento com o 3º ciclo de inovação aberto. O edital está aberto, nós temos 4 desafios. Então, temos aqui muitas empresas, muitas startups, GovTechs. Dê uma olhadinha lá no site do Eita Recife, que lá a gente está disponibilizando esses 4 desafios, onde a gente paga até R$50 mil por desafio e depois pode acelerar essa solução em até R$1,6 milhão. Então, é um ótimo momento para vocês conhecerem. Na gestão pública e solucionar um problema, Perfeito, um desafio. Um problema real, construir uma solução junto com a gestão pública, testada, aprovada, validada e que pode ser escalada para outras cidades que têm os mesmos problemas. Ótimo gancho já, né, botando na prática o que o Juliano falou. É Eita mesmo, hein, gente? É Eita Recife. Joga lá no Google que vocês acessam. Juliano. Eu queria agradecer a oportunidade. Passei ontem e hoje, basicamente o dia inteiro dentro da convenção. Gostei muito do que vi. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é pulverizar cada vez mais a inovação e tecnologia no Brasil. E o evento Smart Cities ele serve para isso, né? Para que a gente possa cada vez mais divulgar e trazer novas soluções para todo esse mercado brasileiro e principalmente para a Gov, né? Que necessita muito. A gente precisa avançar muito ainda no território nacional, tem muito trabalho para fazer e esse tipo de interação que a gente faz aqui sempre é muito importante. Agradecer a oportunidade, no final das contas, de estar aqui e poder aprender um pouquinho, porque quando a gente fala, a gente ensina, mas acaba aprendendo cada vez mais. Não, total. Obrigado, Juliano. Muito bom. Adorei o fechamento. Karina? Bom, queria agradecer. Eu sempre aprendo e eu acho que grande parte do que eu faço é de inspiração, de ir aos congressos e de ouvir. E como eu falei, eu sou pequena, então eu escuto o que ela faz, o que a Thalita faz, o que o Juliano faz. Eu falo, bom, acabei de falar para ele, eu vou fazer das startups também. Tudo em menor, mas eu acho que é isso. As cidades pequenas, que são 95% dos municípios do país, 95% das cidades brasileiras têm menos de 100 mil habitantes. Eu gosto de mostrar que nós também podemos, como tem Açaí, que é um grande exemplo para a gente, com o secretário Igor, que tem 20 mil habitantes. A cidade que ganhou o prêmio ontem tem 100 mil habitantes, 6 mil habitantes, é uma cidade de Minas Gerais. Então, todos podemos usar a tecnologia em favor de melhorar a vida dos seus cidadãos. Muito obrigada, Colab, obrigada, Bright Cities, obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, ótimo fechamento. E você, Thalita? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade da troca. Já estava conversando com o Recife, Jaguariúna, que eu quero conhecer. Agora eu também vou fazer o mesmo pedido. Eu quero ir para Floripa, porque eu estava conversando Vamos junto, Thalita. com a Vamos junto. Raquel, que a gente está no movimento junto com a Impact Hub, com o Sebrae, porque a gente de fato ainda não tem a maturidade e a gente está construindo um edital de um desafio para testagem, né, no ambiente urbano. Nós vamos fazer a caravana do estado de São Paulo. Exato, e vamos para Florianópolis, Thalita. Na sexta-feira para passar o sábado e domingo. Boa. Mas eu gostaria também de aproveitar e convidar as empresas presentes aqui para conhecer o ambiente de negócios do município de Osasco. Eu prometo que quem for para lá, eu levo para comer um cachorro-quente, que é muito gostoso. Vou querer ir. E os municípios também, para conhecerem, para a gente poder trocar. E vai ser um prazer recebê-los e todos os cidadãos em geral. Obrigada. Nós que agradecemos. Uma salva de palmas, pessoal, para esses grandes gestores e uma grande inspiração para todos nós, né? Dá para fazer em todos os tamanhos de cidades. Adorei essa também. Obrigada, gente. Obrigada e até a próxima.